Muito bem, amados e queridos irmãos, que maravilha! Gente, a gente está aqui começando agora o primeiro Pão da Vida Cast. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está acompanhando a gente aqui através das nossas plataformas digitais. Muito obrigado. Já fazia muito tempo que a gente tinha esse desejo no coração de ter um podcast da Igreja Pão da Vida e agora a gente tem. Então você que está aqui, eu quero fazer um pedido a você. Quero pedir a você que, por favor, compartilhe esse link agora com a maior quantidade possível de pessoas. Pega esse link agora do YouTube, joga no grupo da igreja, no grupo da família, manda no grupo das pessoas aí que você está, no grupo da rua, no grupo do bairro, no grupo da sua casa, manda para todo mundo. A gente vai ter um momento muito importante de edificação na palavra de Deus. E para a gente começar esse podcast, o tema de hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Você vai saber na maneira da palavra do Senhor a vencer a tristeza. E, gente, eu estou muito feliz. Não teria convidada melhor para a gente começar esse podcast de hoje, abrir o Pão da Vida Cast, do que a nossa querida missionária Aparecida Borges. Ela que já faz parte, já está aqui sempre ajudando, colaborando com o Ministério Pão da Vida. Quero agradecer a ela. Missionária Aparecida Borges, muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém, amém. Eu agradeço também a oportunidade, estamos aqui, né? Mais uma vez. E a missionária Aparecida Borges, ela faz parte da Assembleia de Deus aqui, missão em Mossoró, mas está sempre ajudando a gente na Pão da Vida. Eu estou aqui com a colinha porque é tanta qualificação dessa mulher de Deus. Pensa como Deus preparou essa serva, meu irmão. Pedagoga, pós-graduada em educação, pregadora do evangelho há mais de 30 anos. Eita Jesus, glória a Deus. Casada com o Joatan Borges. Isso. Formada na Estia Deb, coordenadora geral do Círculo de Oração em Mossoró. Então, é uma mulher que tem muito a trazer ensino pra gente, de vida, de fé. E eu quero agradecer mais uma vez, eu vou chamar a senhora de tia. Tá, eu não sei se eu vou conseguir sustentar o podcast. Quem não sabe, missionária Aparecida Borges é a minha tia. Sim. Que eu tenho um carinho muito grande no meu coração. Ela sabe quanto eu amo ela. Amém. Não sei se sou o sobrinho favorito, mas pelo menos ali top 5 ali eu acho que eu me enquadro. Tia, e a gente vai trazer algumas perguntas hoje. Sim. Não fugindo do tema, mas eu queria já começar o nosso podcast perguntando como foi sua conversão. Faz quanto tempo que a senhora se converteu e como é que foi isso? Muito bem. Bom, a minha conversão, ela aconteceu, eu ainda muito jovem. Eu estava com 1 mês de casada, né? Eu casei em dezembro de 81 e aceitei Jesus em janeiro de 82, né? E a minha conversão, ela aconteceu de uma maneira bem interessante. Eu conheci Joatan. Na época, eu digo que Joatan ele nunca foi desviado, ele tinha esfriado, vamos dizer assim. E a gente se conheceu no colégio diocesano, aqui em Mossoró, e ele começou a falar para mim, né, sobre Bíblia. Eu ainda me lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi ele falar o que era capítulo e o que era versículo. Mesmo eu sendo, né, assim, bem praticante da Igreja Católica na época, mas eu não sabia o que era capítulo, o que era versículo. Até um dia que ele abriu a Bíblia, ele disse, olha, capítulo é esse número grande e os versículos são esses números pequenininhos. Eu disse, então quer dizer que os versículos são como os moradores de uma casa. Ele disse, E eu aceitei Jesus, como falei, com 1 mês de casada, né? Ele vinha falando há muito tempo e uma das coisas que foi assim, vamos dizer assim, foi a alavanca, né, para mim ver o que era o Evangelho, foi quando ele falou de certeza de salvação. Pronto, foi aí. E aí eu comecei a me questionar, porque ele tinha uma certeza que eu nunca tinha tido. Eu me lembro que quando a gente ia para naquela época tinha matinê, né? Não é como hoje que as moças saem tarde da noite, não. Era matinê. Ali onde hoje é o Imperial, ali tinha os matinê. A gente ia assim, à base de 3 horas da tarde, e ficava lá até 7 da noite, 8 da noite, estourando. 8 da noite encerrava os matinês. E ele ia comigo, né? Mamãe era muito regrada com a saída da gente, mas como ia com as amigas, ele ia. E ele estava nesse negócio e de repente ele ficava triste. E quando ele ficava triste, um dia eu questionei ele, falei, olha, eu cheguei até a pensar que era um chifre, né? E aí eu perguntei a ele,
O que é que acontece? Que quando a gente está num canto, você se entristece. E ele disse, eu me entristeço porque eu sei que se Jesus vier eu não vou. Eu disse, vai para onde? Para onde é que você quer ir? Ele disse, para o céu. Eu falei, céu? Aí ele, sim. Eu disse, quer dizer que você tem certeza que se você fosse crente direitinho lá na sua igreja, você ia para o céu? Eles têm. E foi daí que veio aquela coisa assim, eu comecei a me questionar de uma certeza de salvação que ele tinha, que até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele começou a levar a Bíblia na calçada lá de casa, ele começou a levar a Bíblia e falava do Evangelho, e o primeiro texto bíblico que ele abriu para mim foi Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Foi o primeiro versículo. Então, aquilo entrou dentro do meu coração. Eu ia dormir, passei várias noites. Eu ia dormir e acordava com o Salmo 42. Olha só, coisa truando, linda. como o servo brama pela corrente das águas. E aí eu comecei, mesmo na minha ignorância, quando eu ia rezar, eu dizia assim, Deus, eu queria saber o que é essa certeza que ele tem de salvação. Mas aí a gente casou, e quando foi com 1 mês de casado, eu fui assistir um culto, né, na Maísa. Eu aceitei Jesus como Salvador em janeiro, 24 de janeiro, né, de 82, aceitei Jesus como Salvador lá na Maísa. Quantos anos? 41 anos? 41 anos de conversão. Isso. Que maravilha. Pela grande misericórdia de Deus, até hoje Deus tem me sustentado. Amém. Glória a Deus. Tia, qual foi o seu maior desafio quando a senhora se converteu? Sim, teve, porque o histórico da família era bem complicado, né? O desafio foi exatamente o desafio, a grande barreira que eu enfrentei foi a barreira mesmo familiar. Porque naquela época, você imagina que hoje ainda tem pessoas que têm preconceito com o evangélico, imagine isso há 40 e tantos anos atrás. Não tinha os podcasts, não tinha a igreja mostrando o trabalho dela na internet como hoje, né? Eu ainda alcancei o tempo que crente era chamado de capa preta, eu ainda alcancei esse tempo. Então era aquela coisa muito fechada, eu ainda alcancei o tempo de que os maridos não queriam que as mulheres fossem crentes, porque havia uma conversa de que se trancava todo mundo na igreja, o povo começava a gritar, e o povo não sabia o que era poder de Deus. Então era tudo muito, muito assim, fechado, né? Uma parte eu acho bom a igreja estar com a sua programação hoje em dia na internet, porque desmistificou muita coisa, né? Então, quando eu aceitei Jesus como Salvador, a barreira veio logo dentro da família. O primeiro recado que eu recebi foi do meu avô paterno, vovô Vicente, saudosa memória. Ele mandou um recado do Ceará e disse, mande perguntar para essa menina, mandou para a mamãe. Mamãe me chamou e perguntou. Mande perguntar para essa menina o que foi que ela viu, o que foi que ela fez, que ela nunca ouviu falar de nenhum crente nessa raça e de onde foi que ela tirou essa história. E dali eu vi que não ia ser fácil, né? Minha mãe, Deus fez uma obra muito linda na vida dela, mas ela tinha aquela história, aquela coisa que o povo tinha antigamente, que os crentes falavam mal de Maria, que os crentes detratavam Maria, que os crentes não valorizavam Maria. Então ela tinha, né, esse pé atrás por esta questão. E aí eu vi que não ia ser nada fácil. E quando eu aceitei Jesus, né, eu era uma menina que eu vim de eu trabalhava quando eu era solteira, né, eu tinha saído para me casar, mas eu trabalhava numa das maiores boutiques de Mossoró, que era Elite Comércio Calçados. Naquela época só tinha 2 grandes boutiques em Mossoró, que era Guiomar Modas e Elite. Eram as 2 vizinhas ali na Coronel Vicente Saboia, as 2 concorrendo entre si, onde hoje ali, vizinha de Escofita. Era ali. Então eu trabalhava ali. Então a gente devia trabalhar com essa questão de moda, né? Eram as boutiques da época, então a gente andava muito na moda e tudo. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, minha roupa era calça comprida, era bermudão, né? Que na época chamava bermudão, que hoje chama pantacu, né? Era calça comprida, macacão, eu tinha muito macacão, então assim. E quando eu aceitei Jesus, a segunda barreira, a vestimenta. Né? A vestimenta, e eu me lembro que eu passei 2 meses e 9 dias eu indo para o culto toda noite com meu vestido de casamento, porque eu queria parecer com um crente. A única coisa que eu tinha de vestido era um de casamento.
Eu lavava de manhã, engomava de tarde e ia para o culto de noite. E assim foi. Aí eu dizia para Joatã, vamos para uma congregação, a Assembleia de Deus já tinha muitas congregações, vamos para uma congregação do povo não tenha me visto ainda com esse vestido. E assim foi, 2 meses e tanto. E por incrível que pareça, o meu primeiro vestido de crente que me deu foi mamãe. O primeiro vestido de crente que me deu foi mamãe. Ela comprou uma malha e mandou fazer um vestido para mim, porque eu não tinha, né? Então, a primeira barreira foi essa questão do povo achar que crente perseguia Maria, e a família muito católica, né? Eu vim num berço tradicionalmente católico, né? Minha mãe faz jus de lembrar aqui que ela foi uma das fundadoras da Legião de Maria aqui na nossa cidade. Então eu, de repente, primeira pessoa, encontro com Jesus, e ali eu não sabia que ali Deus estava começando uma nova história, né? Na nossa família, uma né? nova história, tudo novo. Amém. Né? Então, assim, tudo novo. E dizer que foi fácil não foi. Dizer que foi fácil não foi, né? Eu tive pessoas da minha família que chegou ao ponto de olhar para mim assim, na lata, e dizer, eu não gosto de você porque você é crente. Mas mesmo assim eu prosseguia, orando, né, clamando. Nonato, pastor Nonato foi um que fez isso, né? Na ignorância, né? E mesmo assim eu prosseguia orando, clamando, e Deus começou a me fazer promessas. Amém. Né? Deus começou mesmo na minha pouca sabedoria, eu ainda muito nova, Deus me começou a fazer promessas, e nas promessas que Deus me fazia, estava exatamente dizendo sempre isso, sempre Deus renovava, que tinha me levantado, né, para uma grande história. Que grande história era essa que eu até então não conhecia? Eu era nova convertida, tudo era muito novo para mim. Né? No podcast que a gente fez aqui sobre oração, eu até falei, né, que o primeiro culto de oração que eu fui, para mim foi até um impacto, né, porque eu nunca tinha visto o povo orar. Então foi assim a minha conversão. Eu acho muito bonito isso que a senhora falou, porque quando se converteu só tinha você, mais ninguém. Ninguém. Foi a primeira da família. Não tinha ninguém para me chegar e dizer assim, ore por mim, vamos fazer uma campanha de oração. Eu vejo hoje isso, pastor Gabriel, e é necessário que a gente diga, até porque o nosso povo precisa saber disso. Eu vejo hoje assim, vamos dizer assim, uma geração de crentes que se deixam abalar por muito pouco, né? E eu vejo que Deus, quando me chamou, eu não tinha um primo, uma tia, um irmão, uma irmã, uma mãe, ninguém que eu pudesse dizer, me ajude em oração, me socorra, né? Nos dias que eu estava triste e era eu e Deus, entendeu? Então, eu louvo a Deus porque pelo menos meu esposo, né? Porque no dia que eu aceitei Jesus, ele renovou, né, a sua comunhão com Deus, voltou para os caminhos do Senhor, apesar que ele não estava desviado. Eu digo que ele se distanciou, mas ele nunca se desviou. Então, assim, mas esse jeitinho dele, assim, ele nunca foi essa pessoa assim de vamos fazer uma campanha de oração e tal. E eu vejo hoje os crentes de hoje que às vezes por coisas tão pequenas eles querem deixar Jesus como Salvador. Verdade. Né? Às vezes vão para a igreja porque uma pessoa não saúda, porque uma pessoa não deu uma oportunidade, porque fulano não apresentou. Sabe o que eu acho muito bonito, que a gente deve até deixar de recado pro pessoal? Sim. É que tem que ter uma pessoa que se coloque como pioneira da família. Claro. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas não tem ninguém na minha família, mas você pode ser o primeiro. Claro, coluna, né? Coluna. Exatamente. Você pode ser o alicerce, de uma grande obra. Porta de entrada, é isso que eu quero que o povo entenda. Porque eu sou sozinho, uma andorinha só não faz verão. Você é a porta de entrada. Verdade. Você é o primeiro. E eu digo mais. Primícia. E eu digo mais. Deus tem um segredo com os primeiros que ele chama para uma casa, que é assim, não tem para ninguém. Verdade. Tá entendendo? Porque essas pessoas que são chamadas como primeiro, elas pagaram e pagam um preço que nenhum outro. Tá entendendo? Então eu conheço casos de irmãs que aceitaram Jesus como Salvador, que elas vão para o culto, né? Vão para o culto escondida, traz a Bíblia dentro de um embrulho para o marido não ver. Tá entendendo? Imagina essa mulher ela está plantando, essa mulher, temos que fazer juízo, essa mulher ela está semeando em terreno fértil. Não existe solo mais fértil que o solo do Evangelho. Amém. Não existe, vai ter retorno.
Vai ter colheita e é colheita garantida. Se prepare para o mover de Deus, se prepare para ver pessoas chorando, se prepare para ouvir pedidos de perdão, se prepare para ver Deus levantando gerações no meio da sua casa, se prepare para ver Deus arrancando das garras de Satanás e fazendo coisa linda, porque não tem para ninguém, meu amigo. Evangelho é poder de Deus. É verdade. É poder de Deus, é dinamite. Né? Glória a Deus. Onde correr. A senhora falou dessa barreira familiar, que foi uma barreira externa. Mas quando você se converteu, além dessa barreira pessoal da roupa, a gente já estava conversando antes, você falou que tinha um viciozinho lá que eu queria que você comentasse. Porque eu essa aceitei história Jesus. é tremenda. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. É verdade. Eu aceitei Jesus. Quando eu fui para o culto na Maísa, eu ia com uma carteira de cigarro no bolso. Eu aceitei Jesus com uma carteira de cigarro. Eu era fumante, muito nova, mas comecei a fumar escondido, coisa de menino de colegial, né? Coisa de adolescente, no colégio. Eu comecei a fumar com 14 anos. E aí aceitei Jesus, né? Então, eu tive essa dificuldade de largar o cigarro logo nos primeiros dias, né? Vamos dizer assim. E continuei sendo crente, mas dava a minha escapulidinha, nova convertida, questão de 1 mês e meio, 2, e vinha fumar na Praça do Codó. Eu tinha uma lanchonetezinha ali, na José de Alencar, ali por trás da Caixa Econômica, e vinha fumar na Praça do Codó. Também era só um. Eu comecei a reduzir, porque eu queria me livrar daquilo ali. Mas eu tinha muita vontade de ser crente. Eu tinha vontade de ser crente, eu tinha vontade de parecer com crente. Uma pessoa que aceita Jesus e tem roupa no guarda-roupa. E é tanto que o povo ficava olhando para mim quando eu passava nos cantos. Eu me lembro que depois de vestido que minha mãe me deu, né, os vestidos que eu consegui comprar para mim, porque a gente estava numa época de um aperto financeiro muito grande, era vestido de Ana Ruga, tecidinho de coeiro de menino. Né? Então, aquelas pessoas que me conheciam como uma pessoa que usava roupa da Elite Calçados, né, que era chamada Elite Boutique, né, Elite. Então, usava roupas da Elite. Quando eu digo Elite, era o nome da loja que eu trabalhava, né, da boutique. Então, e de repente, ver essa pessoa vestida de Ana Ruga na rua, né? Então, assim, eu queria tanto parecer com um crente que eu passei mais de 2 meses, como eu falei, indo para o culto com vestido de casamento. Não tinha como disfarçar, era branquinho, vestido de casamento mesmo. E eu queria muito parecer com um crente, mas tinha esse, vamos dizer assim, esse impedimento. Até que um dia... Esse dia para mim foi decisivo, assim, eu vi assim que Deus ele nos ama de uma maneira tão extraordinária, tão grande, que Ele procura falar conosco nas entrelinhas, na maneira como a alma da gente vai captar, como a alma da gente vai entender. E eu me lembro que eu cheguei e comprei um cigarro Hollywood. Aquele homem, ele era, que lá ele vendia, mas nesse dia ele olhou para mim e disse, um cigarro? Eu disse, eu paguei. E ele olhou para mim e disse, interessante, quando você vem aqui comprar esse cigarro, eu acho você tão parecida com a crente. Eu cheguei a acender o cigarro. Eu ainda dei 2 tragadas. Quando ele disse isso, travei. Saí, peguei aquela praça, saí, sentei no banco, chorei. Chorei muito. E eu disse, tudo que eu queria, Deus, é ser parecido com crente. Era tudo que eu queria. E esse homem disse que eu pareço com crente, mas como é que eu pareço? Eu estou aqui fumando. E naquele dia, algo falou dentro do meu coração, apaga o cigarro. Porque nunca mais você vai sentir necessidade dele. Amém. Eu apaguei. E foi assim, uma coisa linda. Ainda passei muitos dias sentindo vontade pelo cheiro. Quando alguém fumava, eu sentia aquele vontade. Mas Deus fechou esse ciclo da minha vida ali. Tremendo. Então, eu não concebo de um crente passar anos dentro da igreja, viciar em cigarro. Pelo amor de Deus, você fez uma aliança com Deus ou com o inferno? Não tem isso. Porque se nós servimos a um Deus que é libertador, a gente prega no púlpito um Deus que é libertador. Então, se coloque crendo na libertação desse Deus. Então, eu louvo a Deus, porque, assim, comigo foi isso. E eu me senti tão honrada daquele homem dizer que eu parecia como crente, que era tudo que eu queria. E, bom, foi assim. Isso
2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses de eu crente. Né? E eu saí escondido de Joatã, né? Que Joatã era crente há mais tempo do que eu. Ele não entendeu que dava aquela vontade, e quando dava aquela vontade eu saía, vou ali e fumava e pegava uns confeitinhos de hortelã, e chegava na lanchonete, escovava os dentes para ele não perceber, mas eu era crente. E digo aqui também que a gente tem que olhar para um novo convertido com um olhar de misericórdia. Muitas vezes ele está fazendo um esforço tão grande, Com certeza. querendo ser crente, ele quer ser crente, né? Mas algo o oprime, né? O impede de ser. Tem que olhar com olhar de misericórdia, mas também que esse olhar seja um olhar de ensino. Não faça da misericórdia uma extensão para aquele crente não mudar. Deus é Deus de transformação. Amém. É Deus de mudança. Tia, quando foi que a senhora começou a sentir o desejo de servir o Senhor? Porque você tem um ministério, você tem essa história de conversão há 40 Isso. anos e há 30 já está, há mais de 30 já Isso. está desempenhando o ministério. Como foi que começou esse desejo de servir, de ministrar, de pregar? Veja só, na verdade, se eu disser a você que eu tive vontade de um dia ser pregadora, eu nunca tive. Eu nunca faço como salmista, minha alma nunca se exercitou em coisas elevadas demais para mim. Né? Então, nunca pensei. O que eu queria? Eu pensava, o meu pensamento, eu vou ser próspera financeiramente e eu vou começar a investir em missões. Naquela época, hoje eu tenho um projeto Moriá, mas naquela época eu já pensava em investir em missões, né? Eu já invisto em missões, para quem não sabe, né? Eu já invisto em missões aí há quase 20 anos, né? Que eu adotava o Povo Veio Saber na pandemia, quando eu comecei a fazer programa, comecei a dizer, até então nunca tinha dito, né? E sempre abracei projetos de outros missionários, até que eu abri o projeto Moriá, está com 1 ano e meio. E naquela época eu já pensava assim, eu vou ser próspera o suficiente para mim bancar o missionário, dar a ele qualidade de vida para ele fazer a obra de Deus, só que eu não sabia o que é que Deus ia fazer na minha vida. Mas eu ainda nova convertida, Deus começou a falar comigo que tinha uma obra na minha vida, Mas eu não sabia que obra era essa. Você não entendia? Não entendia, não sabia que obra era essa, tinha uma obra na minha vida. E aí veio a depressão, né? Eu tive depressão no ano de 88, mais ou menos assim, no final de 88, e essa depressão ela persistiu até mais ou menos ali o ano de final de 89, foi um ano. Foi mais, foi quase 2 anos. Quase 2 anos. Um ano e uns 10 meses, por aí assim. E veio a depressão. E quando veio a depressão, eu costumo dizer que a depressão, ela para muitas vidas, ela parece como um fim. Para mim, a depressão foi um recomeço. Foi mesmo? Foi um recomeço. Porque foi no vale da depressão que Deus tratou comigo. Aí o que acontecia? Tinha os cultos de 100 horas. Aqui e acolá começaram a me dar a oportunidadezinha para dizer um versículo. E eu comecei a me retrair. Não queria. Então, quando eu sabia que era culto de 100 horas, eu não ia. E se eu chegasse, de repente, e soubesse que era culto de 100 horas aquela noite, eu me sentava no último banco e enterrava o pescoço, que era para ninguém me ver, para ninguém me chamar. E aí veio a depressão. E quando veio a depressão, eu passei literalmente no vale da sombra da morte. Né? Se existe uma doença que eu pensei que eu ia morrer ali, foi a depressão. Até que um dia eu me sentei, na época eu tinha uma casa na Abolição 4, eu me sentei assim na passarela do carro, tinha uma lua cheia muito bonita, eu olhei para o céu e muito doente, vinha tomando várias medicações, eu só dormia a custo de remédio, eu tomava triptanol, eu tomava diazepam, certo? Eu passei assim cerca de uns 3 meses sem saber o que era uma noite de sono. Eu cochilava e acordava e via o dia amanhecer. Pronto, era essa a minha vida. E eu me lembro que numa dessas noites, eu me sentei assim, umas 8 horas da noite, depois que tinha dado de jantar às meninas, me sentei na passarela do carro e eu olhei para o céu e estava uma lua cheia, muito bonita, porque a lua cheia é coisa bonita. E eu comecei a olhar para aquela lua e de repente eu fiz essa oração no coração. Eu falei assim, Deus, tu sabe fazer coisas tão lindas como essa lua? Faz algo lindo na minha vida. Quando de repente aquela voz ecoou e disse, eu quis.
fazer algo lindo na tua vida, mas tu não quiseste. Aí eu achei que aquilo tinha sido coisa da minha cabeça. E aí eu repeti de novo no meu coração. Eu falei, Deus, tu faz coisas tão lindas na minha vida, né? Faz coisas tão lindas na vida como essa lua. Faça algo lindo na minha vida. E aquela voz tornou a repetir, eu quis fazer algo lindo na tua vida, tu que não quiseste. Aí na hora que ela falou a segunda vez, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, então faça. Porque se tu me tirar desse vale, aonde tu mandar, e eu puder chegar, eu vou. E o que tu colocar na minha boca, eu falarei. Pronto. Eu lembro muito dessa noite. Foi aí que começou? Foi aí que começou o processo de cura. E aí, Joatan tinha comprado, uns 2 dias antes, os remédios. E ele tinha comprado, do jeito que ele tinha comprado, eu peguei no saquinho, que ainda tinha do anterior, eu peguei no saquinho e guardei no maleiro do guarda-roupa com a nota fiscal da farmácia e tudo. E aí, estou eu lá, vivendo. Quando foi um dia, eu estava varrendo assim, o jardim da casa, né, uma parte que tinha que a gente varria. Eu estava varrendo o jardim, quando de repente o Espírito Santo bradou e disse assim, e os teus remédios? Foi que caiu a ficha, que os remédios que eu estava tomando tinham acabado e os novos eu não tinha pego. Eu corri lá no maleiro. Quando cheguei lá, que eu peguei o saquinho do canto que eu tinha posto, que eu tirei a nota fiscal, estava com 2 meses. Que você não tomava? Que eu não tomava. E dormindo tranquilamente. Jesus tinha me curado. Glória a Deus. Jesus tinha me curado.